Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E o vídeo de hoje nós vamos falar sobre processo. Acredito eu que muitos de nós já passamos por processo, até porque faz parte da vida, faz parte do ser humano, faz parte do modo que Deus trabalha. Bom, vamos do começo. Israel, ele estava sendo governado por Deus, literalmente. E o profeta Samuel era essa ponte de comunicação. Samuel era quem dava as ordens que Deus dava. Deus falava com Samuel e Samuel ia até o povo e dizia o que Deus estava dizendo que o povo precisava. Mas, assim como nós, muitas das vezes, o povo ele olhou para as outras pessoas que não eram das suas terras e viram que aquelas pessoas tinham um rei, que era uma política monárquica. E o povo chega até Samuel e diz para Samuel que querem um rei, porque todos têm um rei e eles não têm um rei, e eles querem. Eles não entendem que Deus ele sabe a forma como tratar aquele povo. E Samuel vai falar com Deus e diz: mas Senhor, esse povo está rejeitando. E Deus ele diz para Samuel que não foi ele que foi rejeitado, rejeitaram a Deus. Então sai Samuel à procura de um rei, assim como Deus o ordenou. E ele encontra a Saul. Sim, Deus escolheu Saul, mas Saul ele não soube se portar da maneira certa. Saul fez as coisas conforme como ele achava que era a forma melhor de fazer. E Deus, vendo que Saul não o agradava, que Saul só fazia as coisas segundo as suas decisões, segundo os seus preceitos, Deus decide escolher um novo rei para Israel. Saul ele teve a chance de agradar a Deus, de fazer as coisas do modo certo, mas Saul preferiu seguir o seu próprio eu. Saul estava tão cheio de si que ele não tomava as decisões que Deus queria para o povo. Deus manda Samuel até uma casa simples, quem sabe uma casa onde muitos não olhavam, a casa de Jessé. E na casa de Jessé, quando chega um profeta, o que a gente imagina é que eles fariam um banquete, que eles chamariam toda a família, que todo mundo se reuniria, mas ele chama somente alguns filhos. E Davi fica no campo, cuidando das ovelhas, porque é o que ele sabia fazer até então. E Samuel começa todo aquele processo de escolha, e Deus dizendo que não era nenhum daqueles. Samuel ele estava atentando tanto à aparência de rei, a forma como eles agiam como um rei, mas Deus ele sabia o que tinha no coração deles, e quem sabe se fosse um deles, eles agiriam assim como Saul. E imagine Davi sendo desprezado assim pelo próprio pai, que não o chamou para essa festa, para esse banquete. Então a gente pode perceber que a própria família de Davi não acreditava nele. A própria família de Davi não acreditava no que Deus tinha para a vida dele. Era algo assim enorme. Às vezes muitas pessoas olham e não acreditam no potencial, não acreditam no que vem pela frente para a vida de alguma pessoa. E Deus tem projetos ótimos, projetos grandes para pessoas que às vezes a gente não imagina que seria. Quem sabe um cargo grande para alguém pequeno, assim como foi com Noé. Noé, ninguém acreditava nele, e Deus deu um cargo, especialmente um cargo muito grande, de grande importância. Prosseguindo,
Davi é chamado até a casa de seu pai. Deus mostra a Samuel o unge. Mas não é a partir dali que ele já vira rei, ainda passam alguns anos, quem sabe mais de 10 anos. Mas esse processo é muito necessário, esse processo é como uma ponte para a promessa. Às vezes a gente precisa passar por coisas assim, porque se a gente não passa por processos, a gente não aprende. Nesse processo, nós temos uma escola, nós temos uma avaliação para saber, para nós aprendermos a como se portar em tal cargo, a como se portar em algo que Deus vai colocar em nossas mãos. E Ele nos coloca nesse processo, assim como Davi. E nesse processo, Davi continuou no campo, cuidando de ovelhas, matando ursos e leões, que foi o que levou ele a mais adiante ainda. E passa todo esse tempo. Nesse processo, Davi, quem sabe, aprendeu até como proteger o povo, aprendeu o caráter que Deus queria para ele. Deus, ele aperfeiçoou a Davi. Em muitos salmos, Davi mostra tristeza, Davi às vezes mostra uma certa impaciência de saber quando que vai se cumprir o que Deus prometeu a ele. Às vezes o processo demora, mas vai acontecer. Às vezes no processo dói, porque as pessoas podem ter raiva, as pessoas elas podem olhar para você assim como olhavam para Davi, como um desprezado. Não veem o potencial que Deus colocou. E como Saul continuou desagradando a Deus, Saul ele recebeu um espírito maligno que o atormentava. E Davi ele foi usado com aquilo que ele sabia fazer, a música.